Olá, tudo bem? Neste novo vídeo do canal, eu vou trabalhar com vocês um dos principais tópicos que geralmente gera dúvida nos estudantes e nos aspirantes à pedagogia, que são os campos de trabalho do pedagogo. Primeiro, eu vou começar fazendo uma definição sobre o que é pedagogia. Ela é a área do conhecimento humano que estuda a educação. Qualquer definição que você for observar, você vai encontrar algo parecido com isso. Pedagogia estuda a educação. E se ela estuda a educação, ela não pode estudar somente a escola, porque a escola é um dos ambientes onde ocorre educação. Então, a pedagogia vai apresentar diversos campos de trabalho. Alguns são relacionados com a pedagogia escolar, outros com a pedagogia empresarial, outros com a pedagogia social e outros com a pedagogia hospitalar. Hoje, neste vídeo, vamos conhecer um pouco sobre a pedagogia escolar, ok? Em caso de dúvidas, deixem os comentários neste vídeo que eu faço questão de responder a cada um de vocês. A pedagogia escolar deve ser entendida como aquela pedagogia voltada para as funções escolares, não somente para a docência, mas as funções de administração, coordenação, planejamento, orientação, supervisão, inspeção, ok? Então, o pedagogo que se forma no Brasil hoje, após a implantação das atuais diretrizes curriculares nacionais de graduação em pedagogia, ele encontra como um dos campos de trabalho a pedagogia escolar, que é a essência do curso, já que este curso no Brasil é uma licenciatura, ou seja, ele forma professores. Então, o campo primordial de trabalho do pedagogo é a docência na educação infantil, que é a creche, a pré-escola, nos anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, e também nas matérias pedagógicas do curso normal, o antigo magistério, que hoje retornou ao cenário da formação docente, ok? Este curso de normal, o antigo magistério que hoje foi reformulado, ele visa formar professores para a educação infantil, creche e pré-escola. Aqui na rede estadual de Minas, ele tem duração mais ou menos de 1 ano e meio, ok? Então, na docência, vai se exercer, então, o ato de dar aula. A pessoa vai dar aulas dos conteúdos, de língua portuguesa, matemática, ciência, geografia, história, ensino religioso e, em alguns casos, até educação física, para as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental e também os conteúdos da educação infantil para a creche e pré-escola. É o primeiro campo de trabalho, geralmente, que aparece para o professor, é a sala de aula, para o pedagogo. Ele nunca vai faltar emprego para ele nessa área. Um outro campo, dentro da pedagogia escolar, são as funções que estão além da sala de aula, mas se relacionam diretamente com o desempenho da escola. A primeira delas que eu vou citar é a administração escolar ou gestão escolar, de acordo com a nomenclatura atual. Na administração escolar, tem-se a figura do gestor, do administrador ou, popularmente, do diretor de escola, certo? Então, o graduado em pedagogia, ele pode atuar como diretor de escola, porque ele, por essência, conhece os fundamentos gerais da educação. Ainda dentro da pedagogia escolar, temos a função de supervisão escolar, ou supervisão pedagógica, que é aquele profissional que está supervisionando, tendo uma visão ampla, global, de todo o funcionamento pedagógico da escola. Ou seja, acompanha o professor, acompanha o aluno com dificuldade de aprendizagem, acompanha as metodologias aplicadas pelo professor em sala de aula, bem como verifica a aplicação dos planos de ensino, das matrizes curriculares, verifica o rendimento das turmas, propõe soluções em coletivo com os professores. Então, o supervisor, ele é a figura que orienta o trabalho docente, orienta o trabalho dos professores, do coletivo da instituição. Ainda dentro da função do supervisor, nós precisamos considerar que ele é um profissional que traz apoio e segurança
para a equipe docente. Ele não sabe tudo, assim como os professores não sabem tudo, mas ele pode coordenar a capacitação entre os pares, entre os próprios professores, certo? Outra função do pedagogo no ambiente escolar pode ser a de orientação educacional, para trabalhar com os jovens, até mesmo com as crianças e também com os próprios professores, orientando-os em relação à questão da disciplina, comportamento, ao próprio rendimento, a questão vocacional, a questão de que habilidades o sujeito possui, a questão também de dificuldades de relacionamento. É uma parte mesmo que você vai usar muita psicologia da educação, a psicanálise, o socio-interacionismo, o behaviorismo também, por causa da necessidade de, às vezes, você ter que ajustar comportamentos dentro da escola, da sala de aula. Então, a figura do orientador, que hoje em dia está em extinção, mas é de suma importância, vem colaborar com as bases para que o aluno esteja equilibrado para o processo de aprender. Eu gosto muito de falar o seguinte: um aluno que está desequilibrado, emocionalmente falando, não está doente psicologicamente, claro, mas que está chegando na escola com perturbações, viu agressão entre pai e mãe, viu cenas de agressão na rua, conviveu com imagens que agrediram a moral dele, esse aluno já chega desequilibrado na sala de aula. E lidar com o ato de aprender é um desequilíbrio. Se ele já está desequilibrado emocionalmente, o desequilíbrio é tanto que ele não dá conta de conseguir aprender, certo? Outra função é a de inspeção escolar. Essa figura do inspetor, ela hoje em dia tem um caráter de fiscalização, um caráter de orientação, um caráter de supervisão. Na verdade, o inspetor, ele fiscaliza a aplicação das legislações, da legislação educacional, ele fiscaliza a aplicação de recursos, ele fiscaliza a questão do quadro de pessoal nas escolas, fiscaliza a parte estrutural, a infraestrutura física, questão também de necessidades especiais e adaptações pedagógicas, curriculares, estruturais. Ou seja, ele vai verificar o funcionamento da escola como um todo, o didático, pedagógico, administrativo e financeiro. Ele vai ajudar em questões diretamente ligadas à administração, à supervisão e à docência. Ou seja, é um profissional que vai ter uma visão ainda mais além, mais aprofundada em relação ao supervisor que eu citei agora há pouco. Ok? Temos também a figura do coordenador pedagógico, que em muitas escolas substitui a figura do supervisor e do orientador. Às vezes, nós temos coordenadores pedagógicos de áreas específicas. Por exemplo, coordenador pedagógico de humanas, coordenador pedagógico de exatas, certo? O pedagogo graduado, a partir de 2006, também poderá atuar como coordenador pedagógico de escolas particulares, por exemplo. É muito comum acontecer isso. Outra função que ele poderá assumir é a de planejamento educacional, geralmente trabalhando em órgãos de governo, nas secretarias estaduais de educação, nas secretarias municipais, nas secretarias regionais ou superintendências regionais de ensino, nos órgãos do governo federal. É ainda um cargo que a gente quase não ouve falar, mas que ainda existe e pode ser explorado também pelo pedagogo. Ok? Este é um breve resumo, então, das funções do pedagogo no ambiente escolar, nas funções escolares, e em outros vídeos vou abordar a pedagogia empresarial, social e hospitalar. Lembrando que, para atuar em qualquer uma destas áreas, a LDB em seu artigo 64 e o artigo 14 das Diretrizes Curriculares Nacionais de Graduação em Pedagogia deixam bem claro que não é necessário cursar especialização ou pós-graduação lato sensu, como alguns conhecem. Eu recomendo por dois motivos. O primeiro deles, aprofundamento do nível de conteúdo e angariar pontos em concursos públicos ou processos seletivos. Ok? Qualquer dúvida, mais uma vez eu digo, deixe nos comentários. Fiquem com Deus. Tchau!